O resumo de hoje começa em clima de comemoração. Ao celebrar 6 décadas de emancipação, a cidade dos Pinheirais continua a apresentar um desenvolvimento invejável, alcançado por aqueles que acreditaram no potencial do município. São conquistas que remetem à ação de quem lá no passado começou a escrever a história que hoje é comemorada com saudosismo. As relíquias e imagens eternizadas fazem parte desta festa, que merece aplausos. O Jornal Regional News, mais uma vez, traz para você, leitor, autoridade, povo e família cairense, 2 vídeos exclusivos. Um deles com a história contada e ilustrada com imagens daquela época, e agora o outro com entrevistas feitas com celebridades que viveram naquele período. Olá, eu sou Celina Pérez, editora e jornalista do Jornal Regional News, e vou trazer para vocês alguns detalhes que são o resultado de mais de 10 horas de gravação com todas essas pessoas que fizeram e fazem parte de nossa história. O Rodovalho, quando ele comprou essas terras aqui, ele era um homem muito poderoso. Ele era muito esperto, ele mandou pesquisar as pedras aqui no Bom Sucesso, ali que começou tudo, né? Ele viu que as pedras eram muito boas para fabrico de carro. Ele fez um forno no barrão para fazer uma experiência. E o resultado foi excelente, né? Era um carro. Agora ele começou a fabricar o carro, daí que veio o nome de Caieiras, porque aquele forno chamava-se Caieiras. O transporte ferroviário, o Rodovalho já comprou usado essas maquininhas. Era 3 locomotivas. Uma chamava-se chocadeira, porque ela fazia muito barulho e não puxava nada. A segunda chamava-se capivara, que ela puxava melhor, né? E a terceira, que era mais bonita, chamava-se Etelvina, que era o nome da esposa do coronel Rodovalho. Para mim, a pessoa importante, Francisco de Assis Fernandes. Paixão? Bom, a minha paixão foi sempre a música, tanto que eu jogava futebol, então meu pai me disse, você precisa escolher ou futebol ou música. Então eu falei, já está escolhida a música. Nascido em 1925, o maestro Sérgio Valbuza foi personalidade respeitada no meio musical de Caieiras. Carinhosamente chamado de Seu Sérgio por todos, o eterno maestro compôs músicas, lecionou, abrilhantou os inesquecíveis bailes e várias festas na Igreja Nossa Senhora do Rosário. O maestro e professor de gerações morreu em 2012. Longe de Caieiras, Renate Heller te recorda momentos especiais. O nome do senhor seu pai? O nome do meu pai foi Johannes Karl Ferdinand Ehlert. E o que ele fazia? Engenheiro e diretor técnico da Companhia Melhoramentos e Indústria de Papel. Eu me mudei para Santo Antônio do Pinhal porque eu sempre adorava esse cinto verde que tem Santo Antônio do Pinhal ainda. E não dá um cheirinho de Caieiras? E dá um cheirinho, isso, agora mesmo. O meu pai, ele sempre falou que o senhor Alfred Weissler foi o seu melhor amigo no trabalho, na vida pessoal. O meu pai construiu de um Fordeco velho, o meu pai mandou pôr rodas para trilhos, ele ia da fábrica de papel para as oficinas de Caieiras com esse carro em rodas de trem. Diga o nome de algumas pessoas importantes para Caieiras. Em primeiro lugar, proprietário da empresa, o senhor Alfred Weissler, padre Aquiles Silvestre, e meu pai. Técnico de futebol de campo desde 1957, Valdemar Baboim,
é uma das personalidades mais respeitadas no esporte cairense e tem boas recordações da época em que treinava seus atletas. Seu Valdemar, bom dia. Bom dia. Como que o senhor resolveu atuar no futebol? Isso veio de casa, porque meu pai, quando eu era bem pequeno, ele me levava junto com os pessoal velhos. E aí comecei na fábrica, no CRM, comandar a equipe. Aí depois então o CRM pegou um campeonato da cidade de Caieiras, ficou campeão. E quantas equipes o senhor treinou, o senhor lembra? Depois do CRM, eu fui treinar o Brasil, que o Brasil também era de Caieiras, o CAC. Fui para Quiporta como técnico mesmo. E o Quiporta sempre apresentou grandes partidas. Caieiras era pequeno. Hoje, Caieiras é bem grande. Qual seria o seu maior desejo para a cidade de Caieiras, lembrando desse passado? Olha, para falar isso, eu tenho procurado, sempre que tem eleição, ainda votar. Com toda essa idade que eu tenho, ainda vou votar. E procuro, na época que quando vai ter as eleições, eu dar o voto para um elemento que eu julgo que seja um elemento que possa engrandecer mais Caieiras. Dona Marta Del Porto, que viveu em Caieiras desde 1948 e ensinou gerações, falou um pouco da história da emancipação. O Lindo foi o primeiro vereador mais votado de Caieiras. Na primeira legislatura de Caieiras, ele foi o vereador mais votado. O Lindo. O Lindo. Agora Porque o Gino foi prefeito. O Gino prefeito. Ele trabalhou ativamente na emancipação de Caieiras, no progresso de Caieiras, ele trabalhava mesmo. E o Lourides, ele foi vice do Padre José. Eu conheci praticamente o Lourides em 78. Foi na época que o Neve era presidente da Câmara e deu o nome, 76. Deu o nome de Ilse, aquele prezinho, primeiro prezinho de Caieiras. Que é a Ilse. Então foi lá que eu conheci o Lourides. Casei com ele em 78. E vivi com ele 18 anos. Tudo que o prefeito precisava participar, era o Lourides que participava. Como prefeito, como foi o Padre José, Dona Marta? O Padre José, ele foi um bom prefeito. Ele fez aquilo que ele pôde fazer. A gente, no começo, era uma pobreza só. A prefeitura era muito pobre, né? Então não tinha muito o que fazer. A arrecadação pequena, né? O Tranco da Rocha, naquela época, que era, vamos dizer, a sede, que nós éramos distrito de Tranco da Rocha, ela não ajudava a Caieiras. Quer dizer, o que Caieiras tinha de bom já levava embora. Vamos dizer, de uns 20 anos para cá, que melhorou, em todo o setor melhorou a situação. Estruturou, né? Estruturou, exatamente. Qual seria o recado, a recomendação? Então, que os políticos de hoje se espelhassem nos políticos antigos. Os antigos visavam única e exclusivamente vamos dizer, o progresso da cidade, o que não acontece hoje com os políticos. Deixasse um pouquinho os interesses pessoais e interessasse mais pelas coisas da sociedade. E fazer, vamos dizer, uma espécie de exame de consciência para poder ver o progresso de Caieiras. É isso que eu acho. O pesquisador e historiador de renome e colaborador da Companhia Melhoramentos há décadas, Hernani Donato, foi autor de várias obras. Hernani, bom dia. Bom dia. Quais os primeiros registros de Caieiras que o senhor tem conhecimento? Os primeiros registros de Caieiras, de que eu tenho conhecimento, remontam a uma figura notabilíssima da história do Brasil e de São Paulo. Este homem foi um
gênio do período em que São Paulo se desprovincializava, ou seja, aquele período da transição entre o Império e a República, quando os líderes republicanos disseram que as principais cidades brasileiras têm que, em pouquíssimo tempo, tornar-se tão cômodas e tão bonitas quanto as principais cidades europeias. Então, foi preciso revolucionar toda a vida dessas metrópoles. E Caieiras participou disso singularmente. Lá é que se produziu o cal, as telhas, os tijolos, os meios-fios para, digamos, a revolução urbanística que São Paulo conheceu. Tudo isso devido a este homem que participou, tem o seu nome, tem a sua atividade em quase tudo aquilo que São Paulo produziu de grande, de bom, de bonito a seu tempo. Só que ele era um pouco, como todo homem ultradinâmico, como toda mulher e homem ultradinâmico, era um pouco impaciente. E imaginem que ele participou, por exemplo, da fundação da Caixa Econômica, da Caixa de Socorro, do Banco do Brasil, da Estrada de Ferro de São Paulo-Rio. E tudo o que aconteceu de bom em São Paulo, ele esteve presente. Mas na construção, não no êxito, não no fruir a vitória, nisto ele já estava afastado porque já estava dando um passo além, já estava querendo fazer mais coisas. E os companheiros não o seguiam, os companheiros não o acompanhavam. Então ele deixava essa situação e criava uma nova situação. Por exemplo, em Caieiras ele tentou fazer o segundo vinho paulista. É claro que não deu certo, porque a uva não se domestica assim tão facilmente. E deixou pronta uma empresa da qual se originaria uma cidade. Geralmente as empresas nascem em ou de uma cidade. No caso de Caieiras, a cidade nasceu de uma empresa, o que também é uma singularidade. Essas são as primeiras notícias que eu tenho de Caieiras. Caieira é aquela construção onde algo se funde ao calor para produzir outro produto que tenha maior utilidade para a coletividade. Isto é Caieira, ou seja, um crisol, onde as coisas acontecem, mudam, progridem, avançam. Ora, que Caieiras se torne sempre mais evidentemente, sempre mais eficientemente, sempre mais amavelmente, esse crisol, essa Caieira que vai fundir gente, ideias, propósitos, vindo de todos os lugares do mundo, para que Caieiras seja aquilo que os seus fundadores, os seus primeiros habitantes desejarem, um lugar de paz, de carinho, de progresso, de amor. Amém. Paralela à história que compõe o Melhoramentos, Caieiras tem outros relatos que remetem a comportamentos diferenciados, e quem vai contar um pouco disso é a Dona Ermelina. Dona Ermelina, bom dia. Bom dia. E o que a senhora mais tem saudade? Quando ia buscar água na fonte, aquelas noites lindas, né? Então a estrada todinha era branquinha, tudo com caramujo e conchas. E à noite com o luar era muito lindo, muito mesmo, que ia até a fonte. E a gente ia buscar água, depois voltava brincando entre primas e primos, né? Este lago aqui, ele fica do lado de lá da ponte.
Que hoje é o campo de futebol. É a outra parte. O lago era aí, tinha ponte. Então a estrada não seguia direta, ela contornava o lago, saía por lá. Contornava. Essa ponte exatamente, ela ficava aonde? No meio do lago. No meio do lago, que era onde está o campo agora. É onde está o campo. Da estrada que dá a volta. E essa tudo de terra? Tudo terra. Você vê que só tem um muro aqui em volta. Aqui nesse espaço, mais ou menos, tinha os bancos de mármore com trepadeiras em volta. E aqui no meio era uma roda grande de grama, que os carros entravam aqui, saía por lá, já com a água. Se a senhora fosse deixar uma mensagem para a cidade de Caieiras, o que a senhora diria? Eu nasci aqui em Caieiras, cresci, já morei fora, mas eu nunca sairia mais de Caieiras. Eu adoro Caieiras. O que vocês assistiram faz parte da história da nossa cidade, que iniciou-se em 1958. Pessoas que passaram por aqui, deixaram sua representatividade, deixaram sua marca. Alguns políticos que acompanharam desde a emancipação da cidade até hoje, vem vindo numa certeza de uma cidade promissora. As pessoas que passaram, os prefeitos, todos os políticos, essas pessoas que vocês escutaram nos seus depoimentos, são tudo pessoas que fizeram parte da história da cidade e permanecem vivas nos nossos corações. E hoje, eu, acompanhando este crescimento, eu dou continuidade, né? Essa continuidade é para que a gente consiga fazer com que Caieiras siga até chegar ao progresso, sempre na mesma linha, na mesma ordem e da mesma maneira que vem desde quando ela foi emancipada. Este é o meu empenho hoje como gestor e prefeito do município, para que amanhã também, num futuro próximo, eu também possa ser lembrado orgulhosamente no coração de todos os caieirenses. manifestou e fez questão de falar. Vamos assistir. Caieiras, dia 14 agora de dezembro, comemora 60 anos.
Um mês de festa, um mês de alegria, né? Mês de Natal, mês da gente prosperar a intenção do ano novo. E preparamos várias atrações para você, cidadão de Caieiras. Várias formaturas, vários eventos no Centro Cultural, no Teatro Municipal. Sábado agora tem o Dia da Cidadania ali no Velódromo Municipais, com mutirão de serviços que a gente vai apresentar para vocês, documentos, saúde, feira de alimentação, artesanatos, né? E o principal festa da cidade, o segundo ano que nós estamos fazendo, é o Caieiras Fest. E nesse ano, com umas atrações especiais. Gustavo Lima, Matheus Cauã, Capital Inicial e Exalta Samba. Então tudo isso para comemorar os 60 anos da cidade de Caieiras. Não perca! E eu faço para você, o cidadão caieirense, participar. Você quer saber um pouco mais da história de Caieiras? Acompanhe www.rnews.com.br. Eu quero aqui aproveitar e agradecer aos parceiros comerciais, anunciantes e aos patrocinadores que ano a ano fazem questão de estar junto conosco nessa jornada para que a história não se perca. Por isso, o Jornal Regional News colocou no jornal e em outdoors espalhados pela cidade os nomes desses parceiros. Os nossos agradecimentos a todos. Curta nossa página no YouTube e no Facebook. Acompanhe o site do jornal www.rnews.com.br. Se você quiser anunciar conosco, mande e-mail para rnews@rnews.com.br ou ligue 4605-5399. Você ainda pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp. O número é 968295575. Esta edição está imperdível. Pegue a sua nas bancas e boa leitura. Jornal Regional News, semanalmente nas bancas e diariamente na internet. Até a semana que vem.